Peppa Pig tem sido parte essencial da infância de praticamente todas as crianças ao redor do mundo há vários anos. Mas será que todo mundo que já assistiu a série da Porquinha Rosa, incluindo você, já percebeu todos os detalhes escondidos e referências disfarçadas que aparecem nos episódios do desenho? Vamos começar falando sobre algo curioso. Você sabia que Peppa Pig compartilha seu universo com outro desenho super conhecido? Isso mesmo! Estamos falando do Pequeno Reino de Ben e Holly. Os dois desenhos têm muitas referências um ao outro, como, por exemplo, no episódio em que a família Pig visita a biblioteca. Nessa cena, podemos ver um cartaz com a imagem da princesa Holly. E se isso já não fosse suficiente para confirmar a conexão entre os dois desenhos, em outra cena, quando Pedro Pônei quebra a perna, é possível ver os personagens Ben e Holly na ala pediátrica do hospital. Com isso, fica mais do que claro que esses dois mundos estão, de alguma forma, interligados, proporcionando diversas oportunidades para futuros crossovers. Outra referência a Ben e Holly aparece no episódio de Natal com Papai Noel. No cenário, há uma bandeirola com a imagem de um duende, que lembra bastante os amigos de Ben, o inventor protagonista do desenho. Pegue sua pipoca e prepare-se, porque vamos revelar para você 22 detalhes escondidos em Peppa Pig que vão te surpreender. Calce suas botas douradas e se prepare para conhecer ainda mais o universo da Peppa Pig junto com a gente. Agora um detalhe muito legal, principalmente se você curte a cultura oriental. Você sabia que a série Peppa Pig já fez algumas homenagens a famosos animes japoneses? Uma dessas referências aparece em um episódio de Natal, quando podemos ver na casa da família Pig uma bandeirola com a imagem de uma garota vestida como uma colegial, com um laço amarelo na cabeça. O detalhe é que essa personagem é uma referência direta à protagonista do anime Haruhi Suzumiya, um dos animes sobrenaturais mais populares do Japão, lançado em 2006, o que deixa claro que alguém da equipe da Peppa é fã do desenho oriental. Outra referência incrível que encontramos no desenho é para o anime One Piece. Em um dos episódios, Peppa está brincando com uma boneca que usa uma roupa parecida com a de marinheiro e um chapéu de palha com um detalhe vermelho. Esses detalhes fazem uma clara alusão ao personagem Luffy, o futuro rei dos piratas de One Piece, que é conhecido justamente por seu icônico chapéu de palha. Além disso, a roupa de marinheira da boneca parece uma homenagem direta à Marinha Mundial, os principais inimigos dos piratas na série, uma sacada e tanto dos produtores de Peppa. Mudando um pouco de assunto, todos sabemos que o mundo de Peppa Pig é habitado, na sua maioria, por animais mamíferos, certo? Mas você já percebeu que existe uma personagem que quebra essa regra? Sim, estamos falando da Senhora Crocodilo. Ela trabalha no zoológico e é a única personagem não mamífera que vive como um ser humano normal no universo da Peppa. Isso nos faz pensar, será que em algum momento outros animais de diferentes classes, como répteis ou aves, também poderão aparecer no show de maneira mais recorrente nas próximas temporadas? Eu não sei você, mas eu acharia incrível ver sapos, águias e lagartos convivendo com os personagens que já conhecemos. Fica a sugestão para os criadores, hein? Agora vamos falar de música! Além de referências a outros desenhos, Peppa Pig também presta homenagens a bandas de rock. No episódio em que os personagens mexem em uma pilha de discos de vinil, é possível ver um dos álbuns mais famosos de todos os tempos, O Lado Oculto da Lua, da banda Pink Floyd, lançado em 1973. É claro que quem trabalha na série deve ser um grande fã de boa música. Quem mais aí também ama Pink Floyd? Ah, e claro, não podemos esquecer da banda mais incrível de rock do universo da Peppa, as Gazelas do Rock! Manda um Gazelas aqui nos comentários se você também curte elas. Vamos começar falando sobre uma observação bem divertida, que não é exatamente uma referência, mas um detalhe curioso que passa despercebido por muita gente. Quando a família Pig viaja para Paris, há uma cena em que eles encontram a família da burrinha Delphine. O que quase ninguém percebeu foi que, enquanto caminham pelas ruas, uma senhora aparece andando com seu animal de estimação. Essa senhora é, curiosamente, uma poodle. É engraçado porque, em Paris, a imagem do poodle é associada-se a um símbolo de sofisticação. No entanto, o que torna a cena irônica é que estamos vendo uma poodle andando com um pet. E, como se não bastasse essa surpresa, o pet da poodle não é outro cão, gato ou algo mais comum. O animalzinho é nada mais, nada menos que uma pequena tartaruga. Esse detalhe é hilário porque a tartaruga caminha com uma enorme lentidão. É um toque engraçado no episódio, mostrando que até mesmo uma tartaruga pode ser uma companhia ideal no mundo da Peppa.
Já que estamos falando de animais de estimação, vale lembrar que vários personagens da série possuem seus pets, mesmo que eles mesmos sejam animais. Um exemplo bem claro é o peixe dourado da Peppa, seu querido bichinho de estimação, que sempre aparece em diversos episódios. É curioso pensar que, mesmo sendo uma porquinha, ela tem um peixe como pet. E não é só a Peppa que tem um bichinho de estimação. Seu avô também tem um, só que, em vez de um peixe, o vovô Pig cuida de um papagaio. É sempre interessante ver os contrastes entre os pets dos personagens e seus donos. Mas, sinceramente, acho que o papagaio combina com o vovô Pig, que sempre gosta de contar histórias para os seus netos. Livros famosos também têm seu espaço garantido em Peppa Pig, sempre com referências legais. No episódio da biblioteca, já mencionado anteriormente, vemos um rinoceronte lendo tranquilamente uma versão do clássico Romeu e Julieta. Essa é uma maneira sutil de mostrar que os habitantes do mundo da Peppa apreciam cultura, apesar de serem animais. Eu achava que os livros deles seriam sobre outros animais, não sobre humanos. E você? Poucas pessoas sabem, mas um dos detalhes mais bem escondidos do episódio é a própria Peppa Pig. Quando a família da porquinha passeia por Nova York no táxi dirigido pela versão americana da Senhorita Coelho, se você pausar no momento exato, verá que, em uma livraria pela qual eles passam, há um livro com uma porquinha na capa, que seria ninguém menos que a própria Peppa. É uma referência bastante sutil e difícil de notar, que com certeza deu bastante trabalho para ser encontrada. Aposto que você nem tinha ideia de que esse detalhe existia. Inclusive, nessa mesma cena da livraria de Nova York, podemos ver mais uma referência escondida. Desta vez, quem aparece é Holly, a personagem de Ben e Holly's Little Kingdom, que também faz uma aparição discreta. Ela está na capa de outro livro, bem ao lado do livro da Peppa. A capa é verde clara, e essa é uma referência tão legal que a maioria das pessoas deixa passar despercebida. Mas me diz, você sabia que o desenho Ben and Holly's Little Kingdom, feito pelos mesmos criadores de Peppa Pig, também é bastante conhecido nos Estados Unidos? Em um momento do episódio, podemos ver um grande outdoor com a dupla estampada. Isso sugere que, talvez, Ben e Holly até tenham seu próprio filme no mesmo universo de Peppa Pig. Isso realmente seria incrível! Esse pequeno detalhe é realmente muito legal. E sabe o que também é muito legal? Se inscrever agora no nosso canal, assim você não perde nossos próximos vídeos incríveis. Falando mais uma vez sobre os pets dos personagens do desenho, outros personagens como Pedro Pônei e Madame Gazela também têm seus pets. Pedro possui um inseto graveto e Madame Gazela cuida de 2 adoráveis porquinhos da Índia, que são atendidos pela Doutora Hamster. Eu sempre acho curioso ver hamsters cuidando de porquinhos da Índia, já que eles se parecem bastante. Outro exemplo interessante é o vovô Coelho, que tem um bichinho bem peculiar. À primeira vista, pode parecer um simples lagarto, mas, na verdade, é uma salamandra. Isso fica evidente porque o habitat desse pequeno animal tem uma quantidade considerável de água, algo necessário para salamandras. Se fosse um lagarto comum, essa água não seria tão essencial. Aliás, falando nele, você sabia que o vovô Coelho é um dos poucos personagens cujo nome é claramente pronunciado? No episódio da praia, é revelado algo fascinante. A carta escrita há mais de 80 anos por um pequeno coelho chamado Rad Coelhinho foi, na verdade, escrita por ele. Isso confirma que o verdadeiro nome do vovô Coelho é Richard, que é abreviado para Rad, assim como seu neto. E falando em nomes revelados, existem poucos personagens cujos nomes são mencionados ao longo da série. Por exemplo, as gazelas do rock têm seus nomes revelados em uma cena divertida, onde a professora das crianças, Madame Gazela, é chamada de Gigi. Suas 2 irmãs, que fazem parte da banda, são chamadas de Greta e Gretel. Um detalhe curioso é que todos os nomes delas começam com a letra G. Agora, se a gente pensar nos vegetais celebridades, é interessante notar que eles são tão populares nos Estados Unidos quanto na Inglaterra, onde a Peppa vive. Um detalhe curioso surge quando a família Pig está andando pela Times Square. Entre os muitos anúncios e outdoors, podemos ver corridas de alta velocidade com veículos sendo pilotados por batatas. Sim, batatas! Aparentemente, essa é uma mania do outro lado do Atlântico. Falando mais sobre os vegetais, além das batatas, outros personagens do mundo vegetal também aparecem nos outdoors de Nova York. Um deles é um abacaxi humanoide, que ganha destaque em um telão gigante. Não é qualquer um que aparece na Times Square, então podemos concluir que esse abacaxi deve ser bem famoso por lá. Ao lado dele, vemos pequenos frutos que parecem blueberries ou uvas. E no topo, um homem banana. É uma cena divertida e criativa que poucos notam à primeira vista.
Nesta mesma ida da família Pig aos Estados Unidos, Peppa faz uma parada em um restaurante à beira da estrada. Descobrimos que, em algum momento do passado, as gazelas do rock foram um verdadeiro fenômeno da música mundial. Isso fica claro quando vemos um quadro delas pendurado no restaurante. Essas senhoras roqueiras já tiveram seus dias de glória, e o fato de ainda serem lembradas com destaque mostra a importância delas no universo da Peppa. Para finalizar, um detalhe interessante ligado à história aparece quando Peppa, George e o vovô estão cavando no quintal da casa dos avós. Durante a escavação, eles encontram uma moeda de ouro com a imagem de um viking. Isso remete à verdadeira história da Inglaterra, que há muito tempo foi habitada por vikings. A série já até fez uma referência a isso anteriormente, com as senhoras do desenho se vestindo de vikings em uma brincadeira divertida sobre o passado. E o vídeo pode até estar chegando ao fim, mas a diversão não precisa acabar por aqui. Escolhemos 2 vídeos especialmente para você continuar assistindo. Clique em um deles e continue aqui com a gente. Valeu e até o próximo vídeo!